Oficinas para determinar a relação da massa orgânica vegetal em quilograma e a massa orgânica vegetal em volume. A massa orgânica em volume nós vamos medir em mililitros, litros, centímetros cúbicos e metros cúbicos. Item 1. Com a balança de precisão em um vasilhão de volume determinado, 1 litro de água pesa 1 kg. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos e 1 metro cúbico de água tem 1000 litros ou 1000 kg. Colocamos uma tora de planta verde que pesou 41 gramas. Colocamos essa massa orgânica no vasilhame cheio de água que transbordou. Aí retiramos a massa orgânica do vasilhame, mostrando que a massa orgânica vegetal tem um volume de 40 mililitros. Aproximadamente 1,1 grama é o peso de 1 mililitro, ou 1 mililitro pesa 1,1 grama. Ou 1 litro de massa orgânica verde pesa aproximadamente 1,1 quilograma. Aí pegamos uma outra tora de madeira, dessa vez madeira seca, que pesou 28 gramas, e na mesma análise descobrimos que essa massa orgânica seca tem um volume de 39 mililitros. 1 litro de massa orgânica seca tem 718 gramas. Comparando-se a massa verde, o mesmo volume de massa orgânica verde seca tem uma diferença de 382 gramas, que é a água existente na madeira verde, mostrando assim a grande perda de água por evaporação na madeira verde, ou que a madeira seca absorveu água das chuvas recentes, já que 1 metro cúbico de massa vegetal orgânica, de acordo com a botânica, tem 600 a 650 litros ou 600 a 650 kg de água. Enquanto nessa matemática de 1 metro cúbico de massa vegetal seca, que tem 450 a 500 kg. Essa oficina da pesquisa da relação entre quilograma e volume de massa vegetal, com poucos recursos técnicos, é acessível e confiável, desde que admitamos que 1 litro de água pesa 1 kg. Cada espécie de madeira, de árvores, arbustos e relva tem uma estrutura de tecidos, massas, tempo de vida, funções metabólicas, adaptabilidade ao clima diferentes, devendo-se executar oficinas com todos os níveis de plantas em um mesmo lugar, no mesmo clima, para determinar a média do volume de água no corpo por metro cúbico de massa vegetal. Quanto de água a planta recolhe do solo úmido pela raiz, quanto de água utiliza na seiva, quanto utiliza no metabolismo. Para essa oficina existe o vídeo 2313. Para as demais indagações sobre o mecanismo das plantas com relação à água, temos a oficina 2, com fotos. Na primeira figura, 2 baldes de plástico com capacidade para armazenar 3,6 litros. Uma balança. Vê também os funis dos baldes. Diferente dos vasos onde se planta para as plantações, nesses baldes não tem furos no fundo. O balde da esquerda foi preenchido com massa orgânica vegetal no fundo, que é uma esponja para armazenar água. O funil tem acesso a essa massa orgânica no fundo. Colocamos também terra estrumada até a boca do balde. E 2 litros de água. O peso total de cada balde é de 5 kg. O balde da direita tem uma máscara de isopor para evitar a evaporação de água do solo. A planta vai para o centro do balde, onde está o furo na máscara de isopor. O mesmo material do balde da esquerda, também na direita, no balde da direita. Igualmente, pesa 5 kg. Vê planta nos 2 baldes. A perda de água por evaporação do solo no balde da esquerda não existe no balde da direita. Os baldes não têm furo no fundo, como já dissemos, como acontece com os vasos de plantação. E a única saída de água no balde da direita é pela planta, ou seja, no crescimento diário com as células novas que nascem todo dia aos milhões.
E também no metabolismo, que é a transpiração, respiração, fotossíntese, e na coleta de nutrientes minerais do solo, se for o caso. Essa figura mostra o terreno preparado pela natureza para criar e manter vida. Então nós temos uma camada superficial, o solo úmido. O humus, quero dizer, é o humus. Depois tem o solo superficial, subsolo, rocha fragmentada e rocha matriz. E nós obedecemos esse mesmo princípio da natureza nos nossos baldes, e também tivemos a preocupação de disponibilizar desse humus, que é o principal fertilizante das plantas, fertilizante natural. Todos os dias pesamos os 2 baldes na mesma hora e anotamos a perda de massa de água, que é diferente dos 2 baldes. No balde da direita não tem evaporação do solo. Lembrando que todos os dias as plantas crescem, aumenta a massa orgânica. Os 2 litros iniciais de água na esponja de massa orgânica no fundo dos baldes vão sendo utilizados na coleta de água pela raiz da planta. Coleta de água que aumenta com o crescimento do corpo da planta, com a evaporação da planta, a evaporação do solo. E lança parte na atmosfera, que é a água utilizada na respiração, transpiração e fotossíntese. Quando o peso da massa de 5 kg em cada balde diminui 100 ou 200 gramas, faz a reposição de água pelo funil, que a gente vê nas figuras, que também pode ser com adubação líquida. Observa-se nessa figura, que é o tanque retentor de água, retentor de nutrientes gasosos e nutrientes minerais, ao alcance da planta, ao alcance da raiz da lavoura, que são árvores frutíferas, que obedecemos os mesmos princípios no plantio dos baldes. Vê um cano de PVC para introduzir água e fertilizantes líquidos. Lá embaixo no fundo do tanque, uma massa orgânica para armazenar inicialmente 5 metros cúbicos de água ou 5.000 litros de água. É um buraco no chão de 12 metros cúbicos com uma camisa de plástico para impermeabilizar. A água sai apenas pela boca do tanque, ou seja, no solo evapora e na planta. O solo pode receber uma máscara para não evaporar. Pode ser uma espuma plástica branca do tipo usado em colchão. No caso dos baldes, as plantas serão cortadas com 60 dias de vida para analisar a massa vegetal com relação ao volume de água que foi utilizado o tempo todo. Assim, também podemos conhecer quanto de água foi utilizado no crescimento e quanto de água no metabolismo da planta, ou seja, na evaporação, respiração, fotossíntese. Essa última água aí que a gente citou são lançadas na atmosfera.